Queridos, hoje o Senhor nos deu uma palavra e eu creio que há um Espírito neste lugar, do Senhor, que vem para trazer libertação para as nossas vidas, que vem para trazer liberdade aos cativos. O Senhor tem uma palavra muito específica para nós hoje. Ele nos deu essa palavra aqui agora mesmo, antes da gente subir aqui no altar. E eu creio que o que o Senhor tem para falar hoje é muito pontual a alguém que está aqui nessa manhã. Então fique muito atento, pode ser você. Na verdade eu acredito que algum ponto dessa palavra vai tocar no meu coração. Algum ponto dessa palavra vai tocar no seu. Então a gente tem que ficar atento com tudo que o Senhor vai falar, porque em algum momento o Senhor te destrava aí. Em algum momento o Senhor vira uma chave em você. Em algum momento Ele quebra uma cadeia. Em algum momento Ele quebra uma algema sua e Ele te liberta. Pode ocorrer que nós ainda tenhamos demandas que precisam ser resolvidas no mundo espiritual. E se nós não nos atentarmos a momentos como esses, talvez a gente não perceba aquilo que o Senhor está fazendo. Então eu quero te convidar, meu irmão, me dê a sua atenção de presente para que eu possa ministrar uma palavra aqui, pela graça do Senhor, ao teu coração, para que nós sejamos todos tocados por esse espírito de libertação, de liberdade no Senhor. Amém? João, capítulo 8, verso 31, todos acharam? Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31, diz assim: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Até aqui, vamos ler de novo o verso 36. Se você puder ler junto comigo, é uma verdade importante para nós. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, fala conosco pela tua palavra, Senhor. Nós estamos com os nossos ouvidos abertos, nosso coração aberto. Nós estamos, Senhor, receptivos para aquilo que o Senhor tem para fazer nessa manhã. E nós confiamos na tua obra, Senhor. E nós deixamos o Senhor agir e trabalhar como o Senhor quiser aqui neste lugar, como nós já oramos agora há pouco. Que eu seja apenas um arauto do rei, que eu seja um instrumento afinado nas tuas mãos, mas que seja o Senhor o tangedor. Que toque as notas que sejam necessárias. Que o Senhor faça como lhe apraz, Senhor, como lhe dá prazer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui em João capítulo 8 nós temos um texto que fala em um cenário, em uma situação onde Jesus está pregando a judeus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio para os judeus. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, porém os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem chamados filhos de Deus. A Bíblia fala que Jesus ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Ele mesmo falou isso. Jesus falou: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Mas foi o próprio povo de Israel que condenou Jesus, que gritou: crucifica, ou que gritou: solta Barrabás e condene Jesus, porque eles não aceitaram as verdades que Jesus pregou. Entretanto, alguns remanescentes, no meio daquela nação, aceitaram a palavra. No geral, o povo não atendeu ao chamado do Senhor, mas ainda assim, Jesus Cristo arrastou multidões de discípulos por onde ele passava. Então, ainda que alguns religiosos pudessem negar Jesus, o Cristo, outros entenderam aquilo que ele veio pregar e aceitaram a mensagem de salvação para suas vidas. E aqui Jesus está falando com os judeus que tinham crido nele. Jesus estava falando com os judeus que haviam aceitado a verdade. E quando Jesus vai conversar com eles, ele já fala assim: olha, agora que vocês aceitaram, que vocês entenderam que eu sou o Filho de Deus, que vocês entenderam que eu sou o prometido das nações, que vocês entenderam que Deus me enviou para trazer salvação ao mundo,
Eu preciso que vocês também entendam que vocês não podem ser mais escravos, e que eu sou capaz de trazer liberdade para cada um de vocês. E aqueles homens ficaram um pouco assustados, falando assim: mas eu não sou escravo de ninguém, ninguém mandou em mim, eu sou filho de Abraão, ou seja, de um povo livre, de uma descendência de um povo livre. Eu sou filho de Abraão, ou seja, exceto o episódio lá do Egito, onde nós fomos escravos por 400 anos, não há mais motivo para nós nos preocuparmos com isso. E Jesus, ele veio mostrando o que de fato ele veio entregar para nós homens. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A expectativa que Deus tinha, que o povo judeu, o povo de Israel tinha sobre o Messias, seria de um grande líder militar que tiraria, por exemplo, o Império Romano de sobre Israel. Porque na época o império que reinava e que oprimia Israel era o Império Romano. Então aqueles homens daquela nação, eles tinham uma expectativa de que se levantaria um rei, que se levantaria um general, um homem bem fardado, com uma boa espada, que tivesse uma boa habilidade de luta, que fosse um bom comandante de um exército, e que pela guerra e pela espada e pelo sangue, eles seriam libertos da opressão do Império Romano. Mas expectativas foram frustradas, porque o Senhor Jesus veio nos mostrar do que Ele veio nos libertar de verdade, e não é de homens. Ele não veio nos libertar de um império, Ele não veio nos libertar de um governo. Ele fez algo muito maior, que te torna livre de verdade. Sabe por quê? Porque se você for liberto de um império, por exemplo, você pode continuar cativo na sua mente. Mas se você for liberto na sua mente, você pode estar preso numa cadeia. Você se sente livre. Então eu já falei para vocês aqui, pensarem junto comigo no apóstolo Paulo, bem velhinho, lá na cadeia, preso, escrevendo cartas e falando para os irmãos: alegrem-se. Então quando eu olho junto com vocês para uma cadeia toda precária, imaginando que Paulo velhinho está ali sem uma capa, porque ele até pediu: traz a capa que estava na casa do irmão fulano de tal, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele passava por uma situação muito difícil, mas o que ele pregava para as igrejas? Libertação. Ele falava: alegrem-se, outra vez digo, alegrem-se. Ele dizia assim: foi para a liberdade que o Filho vos libertou. Era alguém que estava preso, mas estava livre, porque a liberdade foi gerada por Cristo na sua mente, no seu espírito. Então entenda, meu irmão, eu já vi gente com boa situação financeira, com um casamento bacana, com uma situação legal, com isso, aquilo, outro, mas presos. Você olha para o lado de fora, parece que está tudo bem, você fala assim: nossa, mas não tem nada de errado com a vida dessa pessoa, e ela estava completamente presa. Quando você vai conferir as emoções, estão doentes. Isso por quê? Porque alcançou liberdades em várias áreas da sua vida, no mundo físico, mas não acessou a verdadeira libertação que existe somente em um, que é o Cristo. Então Jesus falou para eles assim: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu preciso pensar que hoje eu sou discípulo ou eu sou escravo? Para responder a pergunta sobre você ser escravo ou ser livre, você precisa perguntar para você mesmo: será que eu sou capaz de dizer não para os meus próprios impulsos, para os meus próprios desejos, para as minhas próprias vontades? Será que eu sou capaz de renunciar àquilo que me dá prazer? Será que eu sou capaz de falar não para as coisas? Se eu for capaz de falar não para todas as coisas, a fim de falar sim para o Cristo, eu verdadeiramente fui liberto pelo Cristo. Mas quando alguma coisa ainda domina a minha vida, quando alguma coisa ainda eu não consigo falar não para ela, então eu sou dominado. E um homem se torna escravo de tudo aquilo que o domina.
Então Jesus falou assim: se vocês conhecerem a verdade vos libertará. Em Tiago, no capítulo 4, verso 4, diz assim: adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Então não tem muita saída para nós. Ou somos discípulos de Jesus, ou nos tornamos escravos do pecado. Ah, pastor, mas a hora que eu quiser, eu digo não, eu consigo deixar isso, eu mudo de vida. Primeira coisa, nós não conseguimos por nós mesmos produzir justiça. Toda justiça em nós manifesta vem do próprio Cristo, vem do próprio Deus, ainda que a pessoa não conheça Deus. Toda justiça que há em nós vem do Criador, é a manifestação do próprio Deus. Esses dias eu vi uma camiseta na internet vendendo, escrito assim: tudo que você vê de errado em mim é de mim mesmo, tudo que você vê de certo em mim é de Cristo. E isso é uma verdade, porque quando nós produzimos justiça, quando nós produzimos algo que é bom, nós só produzimos porque estamos ligados à videira verdadeira que é Jesus, ou seja, a gente está dando os mesmos frutos que Ele dá, a gente está copiando e imitando aquele que é o Cristo, amém? Então, eu não posso ter amizade com o mundo sem me tornar inimigo de Deus. Mas olha que coisa interessante, para Deus, o inimigo é uma coisa diferente do que é para nós, a menos que nós tenhamos um entendimento saudável das coisas. Depois de entender quem é o Cristo, depois de entender a verdade do Evangelho, a gente vai olhar para aqueles que poderiam ser nossos inimigos e entender que não são. Mas Deus, Ele olha para nós quando nós ainda estamos no pecado, e Ele oferece o seu Filho. A Bíblia fala em Romanos capítulo 5, verso 8: pois Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Agora, o que eu preciso entender então sobre isso? Se eu sou discípulo de Jesus, eu permaneço na palavra. O que garante que eu sou discípulo de Jesus é que eu permaneço na palavra. Ele falou assim: se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês serão meus discípulos. E quem pratica o pecado é escravo dele. Agora, o que é o pecado e como ele foi gerado em nós? Então, alguém um dia me perguntou assim, quando eu falei sobre esses textos que o Senhor Jesus, Ele traz libertação para nós. Eu falei: olha, o Filho pode trazer liberdade para você. E uma pessoa me perguntou: e eu vou ser liberto do quê? É o amigo que estava comigo, falou assim: primeiro Ele vai te libertar de você mesmo. Esse é um primeiro ponto. Eu não sei se vocês conseguem ver isso comigo, mas a gente é capaz de sabotar a gente mesmo. Muitas vezes. Muitas vezes eu mesmo me saboto. Muitas vezes eu faço a armadilha e eu mesmo piso em cima. Isso tem exemplos banais e genéricos, ou tem exemplos muito mais claros, mas vamos usar exemplos banais. Eu estou cheio de coisa para fazer, eu resolvo abrir meu celular e ficar no Instagram. Eu estou me sabotando. Ou eu posso, muitas vezes, criar situações na minha mente, criar histórias na minha mente sobre alguma outra pessoa, histórias que ela não, de coisas irreais, de coisas que ela não fez, que não vivemos, que não existe, e eu criei, e eu mesmo fico com raiva da pessoa por causa de uma coisa que eu mesmo inventei. Pastor, você passa por isso? Olha, os irmãos acharam que a gente né? Eu já tive que enfrentar isso, melhor dizendo. Fica mais fácil falar isso. Eu já tive que enfrentar esse tipo de coisa. A gente tem uma palavra que está na nossa plataforma, né, do YouTube, no nosso canal do YouTube, que é: não imaginem, mas certifiquem-se. E fala sobre isso. Então a gente é muito capaz de sabotar a gente mesmo. E muitas vezes a nossa carne
As nossas vontades, os nossos desejos, eles nos levam para um lugar que é de condenação, um lugar de prejuízo, um lugar de derrota. Quando na verdade, se formos guiados pelo Cristo, nós iremos para um lugar de vitória. Um lugar de vitória sobre o pecado, um lugar de vitória sobre situações da vida, um lugar de vitória sobre problemas. Lá em Ezequiel, vou abrir um parênteses aqui na mensagem. Lá em Ezequiel fala do rio de Deus, e que o profeta foi levado para dentro de um rio para medir o rio. E aquilo tem um símbolo para nós que somos cristãos, que é da intensidade e profundidade que nós temos em Deus. Porque o rio de Deus é o próprio Cristo, nessa linguagem simbólica que tem na mensagem de Ezequiel. Vocês estão comigo? Amém? Então, quando as águas estão nos artelhos, eu sou alguém que conheço o Cristo, mas que ainda não estou muito aprofundado nas verdades dele. E eu decidi ficar com água nos artelhos, porque para mim é confortável, as águas só nos pés, eu fico brincando na água. É lugar de criança. Na praia é lugar que só molha os pés. É um lugar onde a gente ainda é infantil, na fé. Mas depois de um tempo eu vou vendo que a água está tão boa, a água está gostosa, do rio de Deus, então eu vou mais um pouquinho, e aí as águas vão para os joelhos. Depois as águas dão nos lombos, e depois eu só posso atravessar a nado, as águas nos ombros, e depois só posso atravessar a nado. E uma coisa que nós pensamos ontem, enquanto nós conversávamos em casa, é que quando você vai andar no rio de Deus, aonde dá pé, você se conduz dentro do rio de Deus. Mas quando você está em lugares profundos, já é o rio que leva você. Por isso, quando nós estamos na palavra de Jesus, quando nós estamos nele, e estar em Jesus não é vir para a igreja, é diferente uma coisa da outra, mas quando nós estamos verdadeiramente em Cristo, nós estamos nesse rio de Deus, nesse lugar profundo, que só posso atravessar a nado, eu já não posso conduzir mais a minha própria vida, mas é o rio quem me leva. Porque Jesus falou assim, que aquele que é nascido de novo é semelhante ao vento, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, mas você sente ele passando. E assim então nós também somos guiados por Deus a partir desse lugar de profundidade que nós entramos nele. Então eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, quanto mais profundo você for em Deus, mais tranquila será a sua vida, porque aí nesse lugar você vai boiar, deixar o rio te conduzir. Não é que é um lugar de irresponsabilidade, mas é um lugar de plena confiança de que o rio vai te levar para o lugar certo, amém? É um lugar de plena confiança, porque muitas vezes a gente ora pedindo a Deus que Ele abençoe o nosso caminho. E aí Deus vem e fala para você nessa manhã assim, por que ao invés de você pedir para eu abençoar o teu caminho, você já não entra no caminho que eu fiz para você, que esse já está abençoado? Eu estive conversando com um amigo essa semana, e ele faz venda de carro. E ele tem uma palavra sobre a vida dele. E a palavra que ele tem sobre a vida dele, que uma mulher uma vez entregou, é que ele teria a mesma profissão do pai. Aí eu falei assim, meu irmão, você tem uma clareza muito grande sobre quem é você. Seu pai tem a profissão dele, você vai copiar, você vai imitar, você vai fazer a mesma coisa, você já tem essa palavra. Eu fico pensando, gente, que tem tanta gente lutando e orando e buscando entender quem eles são em Deus e o que eles podem fazer. E eu falei para esse meu irmão, uma coisa que Deus não falou que você é vendedor de carro. Se você já sabe o que você deve ser, então deixa o rio de Deus te conduzir. Vai nesse lugar profundo no rio de Deus. Pastor, eu não sei nadar. Isso é tudo simbólico, tá, gente? Vocês estão me entendendo? Uma linguagem figurada assim. Pastor, eu não sei nadar, eu tenho medo de água profunda. Pois é. O bom de você estar no rio quando ele está fundo é que você pode morrer lá. Como assim, pastor? É que quando você mata as suas próprias vontades no rio de Deus, você abre mão, você encontra a vida de verdade. Jesus, ele falou assim, que se alguém tentar ganhar a própria vida, vai perder. Mas se alguém perder a vida por amor de mim, esse achará a vida verdadeiramente.
Por isso, meus irmãos, quando nós somos capazes de doar voluntariamente ou de entregar voluntariamente a nossa vida para que Jesus conduza a nossa vida, a gente tem a plena convicção de que a gente achou a vida de verdade. Pastor, então eu preciso ser liberto do quê? Preciso ser liberto de mim mesmo e, na verdade, de todo o pecado que este eu e essa pessoa carrega. E nós às vezes pecamos porque nós carregamos conosco uma história. Nós pecamos porque nós carregamos traumas. Nós pecamos porque carregamos conosco palavras que foram lançadas sobre a nossa vida e que a gente considera até hoje, mas já não deveria considerar mais. Então agora eu olho para a palavra do Senhor falando para mim assim que eu preciso ser liberto do pecado. Eu preciso entender por que eu ainda caio nesse pecado. Tem uma lista de pecados aqui que a gente pode falar. Eu listei algumas coisas que às vezes a gente tem não só pecado, mas problemas também com a gente mesmo. Então a gente tem insegurança, tem medo, tristezas profundas e sem motivo. A gente tem rancor, falta de perdão, imoralidades sexuais, vícios, impureza, soberba, avareza, vontade de ficar sozinho, de se isolar. Todas essas coisas sinalizam e traduzem para nós que nós precisamos ser alcançados pela obra de salvação e de libertação do Cristo. Mas muitas vezes tudo isso que nós vivemos é uma resposta sobre tudo aquilo que nós já enfrentamos no passado. E cada pessoa enfrenta de uma maneira. Cada pessoa enfrenta os seus traumas e o seu passado de uma forma. Então a gente vai ver situações como, por exemplo, uma criança, uma pessoa que foi abusada quando ela era criança. Uma pessoa que apanhou violentamente do pai e da mãe. Passaram do ponto, espancaram o filho. A gente vai ver situações onde o pai falava para o filho: você é burro, você não serve para nada, você é um tonto menino, olha o que está fazendo. Então você vai ver quando essas palavras ganham força, as pessoas carregam com elas uma mancha e um engano na sua identidade. Então Jesus falou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade sobre quem? A verdade sobre mim mesmo. Primeiro a verdade sobre mim mesmo. Quem sou eu? Como que eu cheguei até aqui nessa situação? Onde foi que eu errei no meio do caminho? O que aconteceu comigo no meio do caminho para que eu pudesse carregar todas essas coisas? E na verdade não há nada que o Cristo não possa fazer. A gente muitas vezes fica esperando que os nossos traumas e os nossos pecados sejam vencidos para que a gente se aproxime de Deus. Então a gente fala assim: olha, eu só vou me aproximar do Senhor quando eu estiver bem. Meu irmão, você nunca vai se aproximar dele. Se você pensar assim, você nunca vai se aproximar dele. Porque Cristo não é o fim da santidade. Cristo não é o fim para a libertação. Ele é o meio pelo qual a libertação acontece. Então Jesus falou assim: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus falou assim também: vinde como estáis. Então, meu irmão, quando a gente chega às vezes aos pés de Jesus, entendendo que Ele é capaz de trazer libertação para as nossas vidas, a gente vai se apresentar diante do Cristo cheio de problemas, cheio de marcas do passado, cheio de situações que a gente veio arrastando. Então eu tenho os meus gatilhos, eu tenho os meus problemas. Quando alguém fala alguma coisa, eu já logo lembro de outra, aí eu já fico mal. Eu vejo uma situação, eu já fico mais depressivo, eu começo a ter problema.
eu escuto uma palavra, aquilo já muda o meu humor. Então quer dizer que eu estou carregando comigo coisas que já não deveria estar carregando mais. O que eu deveria era ter soltado todos os fardos pesados do meu passado quando eu encontrei com Cristo. Se você hoje aqui nessa manhã entender que o Cristo está aqui e quiser conhecer o Cristo, você hoje quiser deixar esses fardos do passado na cruz de Cristo, hoje você pode. Porque ele fala assim: tomai o meu fardo e o meu jugo que é leve e é suave. Então você troca o peso com Deus, você chega com uma locomotiva nas suas costas, você entrega para Ele, e Ele te entrega o fardo leve e suave dele, para que você possa ir bem. Às vezes, a gente não precisa ser liberto só de pecados. Jesus estava falando a homens religiosos. E eu vou falar uma coisa para vocês, ele estava libertando esses homens da religião. Às vezes o que eu preciso é me libertar da religião. Ainda que você tenha nascido e sido criado dentro de uma igreja, você precisa se libertar de uma religião. Como assim, pastor? Porque, deixa eu explicar isso. Aqueles homens tinham que abrir mão de muita coisa que eles entenderam e conheceram e aprenderam durante a vida deles, para que eles pudessem acessar algo novo. Eles tiveram que desconstruir algo na mente deles para que o Senhor pudesse construir algo novo neles. E sabe de uma coisa, gente? Nós até hoje, eu mesmo eu nasci e fui criado na igreja. Eu nasci e fui criado numa igreja, numa casa, numa família que servia a Cristo. Mas durante essa trajetória de 34 anos caminhando com Jesus, eu vi e vivi muitas coisas que poderiam estar me aprisionando até hoje, e que talvez até estejam me aprisionando até hoje. Porque quando a gente fala só de religião, ela não é capaz de trazer salvação. A religião por si só não é capaz de trazer salvação, pelo contrário. Você quer ver um jeito de esconder Deus das pessoas? O melhor jeito de esconder Deus das pessoas, às vezes, é um culto. Como assim, pastor? Um culto vai esconder Deus? A gente está reunido aqui para conhecer Ele. Pois é, mas tem muita gente que acha que só estar aqui é o suficiente. Tem muita gente que acha que vindo para cá já conheceu o Cristo. É o que eu estou dizendo. Quando você está indo para uma igreja, quando você está frequentando, isso é parte do processo. Mas isso pode ser água somente nos artelhos. Isso pode ser água somente nos joelhos. Conhecer a Cristo tem a ver com relacionamento diário com Ele. Jesus falou aqui que se você quiser ser liberto, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu disse aqui que nós temos que conhecer a verdade sobre nós, mas também temos que conhecer a verdade sobre o Cristo. E Ele é a verdade. E quando ele fala assim, conhecereis a verdade, ele falando dele, a verdade vos libertará. Então agora eu não venho aqui na igreja para discutir com os meus irmãos aquilo que eu entendi, mas eu venho aqui para compartilhar aquilo que eu conheci, amém? Então não é só estudo, não é só ouvir uma pregação, não é só estar na igreja, mas é estar com Cristo de verdade, mas é ter relacionamento com Ele, é acordar de manhã, lembrar dEle, pensar nele, falar com Ele, ouvir Ele falando com você. É você ter, cada vez que você tem uma oportunidade de colocar ali um louvor e cantar junto. É importante que você cante junto quando você coloca o louvor, sabia? Porque senão você terceiriza. Quem fica cantando é só o rádio, quem fica cantando é só o som do carro. Então você tem que cantar junto. Senão você coloca lá o pessoal do F-Hope para cantar e eles cantam sozinhos. Mas quando você aproveita a canção que está rolando ali, você entrega um culto ao Senhor, você vai começando a se conectar com Ele para conhecê-lo. E o que eu quero dizer então com isso é que só estar aqui não quer dizer que nós estamos em Cristo.
Mas é a partir daqui, onde nós apresentamos o Cristo, onde nós entendemos, estudamos sobre Ele, que nós vamos nos aprofundar nele. Porque aqui a gente se reúne no domingo para ouvir uma palavra, para entender algo do Senhor, para que depois a gente saia e consiga reproduzir isso na rua. E olha, meus irmãos, eu mesmo tive que me desligar de muitas coisas da minha religião antiga. Eu tive que sair de muitas coisas que poderiam me levar para um lugar de não conhecer a Deus. Quando Judas, ele traiu Jesus, no mesmo tempo Pedro também fez isso, negou a Jesus. Judas traiu e Pedro negou. Só que quando Pedro precisou de conserto, ele foi para o Cristo. Judas foi para a religião. Quando Judas foi para os religiosos, falaram assim: ó, eu não quero mais essa moeda aqui, estou arrependido. Só fala que ele sentiu remorso. Não, eu acredito que era um arrependimento, só que era um arrependimento apresentado para a religião. E aí os homens falaram assim: isso aqui já não é mais problema nosso, quero saber desse dinheiro aí. Então Judas foi e se enforcou. Mas Pedro, diferente de Judas, não procurou a religião, procurou o Cristo. Quando ele procurou o Cristo, ele encontrou graça, perdão de pecados, misericórdia e salvação. E aí Cristo fez uma obra nova em Pedro. E olha que coisa, aquele que tinha acabado de negar se tornou o líder do projeto do Cristo. Falou assim: Pedro, você vai ser você é pedra, Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Ou seja, você vai continuar o que eu comecei, Pedro. Mas aí o Senhor Jesus, ele te negou agora, esses dias atrás aí. Jesus falou: não, ele procurou a pessoa certa. Ele não foi para a religião, ele foi para o Cristo. Vocês estão me entendendo? Então, a religião não é capaz de nos libertar. Os rituais religiosos não são capazes de nos libertar. Todo tipo de crença que a gente possa ter em coisas não pode nos libertar. O único que tem a chave da morte em suas mãos, a chave de todo tipo de cadeia nas suas mãos, é o Cristo. Porque a Bíblia fala que aquele que subiu é o mesmo que desceu até os lugares mais profundos da terra e levou o cativo, o cativeiro. Nós precisamos ser libertos de não conhecer o Cristo. E quando Jesus ele estava na terra, ele falou assim que ele não nos deixaria só. Jesus falou que ele enviaria o Espírito Santo. Ele disse que o Espírito Santo era quem convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele explica qual era o pecado. O pecado de não me conhecer. Foi o que Jesus falou. Então entenda uma coisa, meu irmão. O único pecado que pode nos levar à condenação eterna é de não conhecer o Cristo. Pastor, mas peraí, tem uma lista de pecados na Bíblia que fala que aqueles que praticarem tais coisas não vão herdar o reino dos céus. Pois é, mas quando você conhece o Cristo, você deixa todas as coisas. A Bíblia fala que o reino dos céus é semelhante a um homem que achou um grande tesouro, foi e vendeu tudo o que tinha para poder comprar esse tesouro. E o que isso significa, o que isso quer dizer? Que quando eu acesso o Cristo, que quando eu conheço o Cristo, todas as outras coisas perdem o valor, porque eu olho para Ele e vejo alguém excelente, eu olho para Ele e vejo alguém completo, eu olho para Ele e vejo nele a resposta da minha vida. O apóstolo Paulo, ele teve que abrir mão de coisas que não eram pecado. Ele falou assim: se alguém pudesse gloriar na sua carne, esse alguém sou eu. Eu sou judeu dos judeus, circuncidado ao 8º dia, segundo a lei fariseu, um currículo excepcional.
Mas ele fala assim, mas quando eu conheci o Cristo, eu peguei todas essas coisas e considerei estrume, considerei nada, eu considerei isso um lixo, porque todas as coisas para mim são nada, perto da glória do Jesus, perto da glória do Cristo. Quando eu conheço o Cristo, eu abro mão de todas as outras coisas. Por isso que Jesus falou assim, que o Espírito Santo de Deus é aquele que convence o homem do pecado, e do pecado de não conhecer a Ele. Então alguém pode vir aqui e me perguntar assim, pastor, isso pode? Pode aquilo? Pode isso? Sabe aqueles quiz? Como que chama na internet, quando abre a caixinha de pergunta lá, né? Então vai lá, o pessoal vai nas caixinhas de pergunta e pergunta para o pastor, pastor, isso é pecado? Pastor, aquilo é pecado? Pastor, isso pode, isso não pode? Eu costumo dizer para quando as pessoas têm essa dúvida, eu falo assim, olha, ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo, faça o que você quiser. Ô louco, pastor, é assim? É, porque quando você ama a Deus, você não vai fazer aquilo que ofende a Ele. Quando você ama o seu próximo, você não vai fazer aquilo que ofende o seu próximo. Por isso que Jesus resumiu em 2 mandamentos. Jesus resolveu a problemática, Jesus resolveu toda essa sistemática. Jesus pegou todas essas coisas assim difíceis, de ficar decorando, de ficar entendendo o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Falou assim, gente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vocês conhecem Deus, vocês estão falando de Deus faz tempo, vocês estão falando de Deus desde quando a terra está girando. Mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu vim apresentar o Pai. E Ele é diferente de ver Ele como Deus. Agora, quando eu apresento o Pai para você, conhece o Pai, ama o Pai, e você pode fazer o que você quiser. Porque quando você ama, você não faz aquilo que ofende. Como que eu me livro dos meus pecados então, pastor? Amando mais o Senhor. Eu tentei combater pecado de várias formas na minha vida. Criava estratégias para não cometer pecado. Lutando contra o pecado por si só, falando assim, não, isso aqui eu não posso fazer mais. Isso aqui está errado, eu quero abandonar isso aqui. Então eu comecei a criar jeito, estratégia, não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. E nos últimos tempos eu tenho experimentado algo novo no Senhor. E o entendimento que o Senhor me deu sobre vitória contra o pecado. Eu não preciso lutar contra o pecado, eu preciso fazer a manutenção da presença de Deus em mim. É o caminho inverso do que a gente fez a vida toda. A gente ficou lutando contra o pecado, sendo que na verdade eu só preciso valorizar que o Espírito Santo de Deus está em mim, e Ele não habita onde há pecado. Então agora, quando o inimigo vem querer trazer uma tentação, vem querer trazer uma cilada, vem querer trazer uma situação onde a gente possa cair num pecado, fala assim, não, eu conheci a verdade e a verdade me libertou, hoje eu não sou mais escravo do pecado, então o pecado não manda mais em mim. Mas mais do que isso, o Espírito Santo que está em mim vai se entristecer se eu pecar. Eu me lembro de uma vez, num culto de jovens, que eu fiz um apelo para os jovens. Eu expliquei para eles antes, e já fiz isso aqui também. Nós íamos fazer uma oração que era um voto com Deus. E nesse voto com Deus a gente ia prometer, e na verdade combinar com Deus o seguinte, que quando nós errássemos, que nós sentíssemos a tristeza que Ele deveria sentir. Tem que ter coragem para orar isso. Porque se tem uma coisa que entristece o coração de Deus é o pecado. Ele não habita onde há pecado. Onde o Senhor vem. Mas quer dizer então, pastor, que quando a gente aceita Jesus, a gente vai viver santo a vida toda? Não, a gente tropeça, a gente erra, a gente vacila. Mas acontece que agora eu já não sou escravo do pecado, onde eu tenho que praticar ele todo dia, porque ele manda em mim. Vocês entendem a diferença? O pecado agora, quando eu estou em Cristo, o pecado é um acidente. O pecado não é um jeito de vida, não é um jeito de viver. Então nós oramos naquele dia, e nós poderíamos até fazer essa oração hoje também. Nós falamos assim, Senhor, que toda a tristeza que o Senhor deveria sentir quando eu pecar, que o Senhor transfira essa tristeza para mim. Eu quero sentir essa tristeza que o Senhor sentiria. E aos poucos nós fomos entendendo o coração do Senhor sobre essas questões. O caminho mais excelente que Jesus Cristo nos deu foi de nos libertar do
do nosso próprio pecado. Quando João viu Jesus passando, João Batista viu Jesus passando, ele falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele é aquele que manifesta o perdão de pecado para os homens. Mas é muito mais do que isso, porque o Senhor não veio para perdoar pecado apenas, o Senhor veio para tirar o pecado do mundo. Então a minha vida agora, ela é diferente, por quê? Porque agora eu acessei o Cristo, e o Cristo começou uma obra onde Ele vai me moldando para eu ficar mais parecido com Ele. Todos os nossos traumas vão sendo retirados. Então quem tira o pecado é o Filho. Eu quero abrir junto com vocês em Gálatas no capítulo 5, verso 1. Todos acharam? Já achou pra gente aqui. Gálatas capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a julgo de escravidão. Paulo está falando para eles assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas não submeteis de novo a julgo de escravidão. Porque todos aqueles irmãos de Gálatas, eles já estavam em Cristo e eles já tinham abandonado uma vida de pecado. Eles já tinham sido escravos do pecado antes. E aí o apóstolo Paulo fala assim: não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Lá em 2 Pedro, no capítulo 2, verso 22, diz assim: e aquele que conheceu a verdade e volta para o pecado é semelhante ao cão que voltou ao próprio vômito, ou à porca lavada que voltou para o lamaçal. A gente precisa sair daqui entendendo que o Senhor Jesus, Ele quer tirar de nós tudo aquilo que está nos roubando, tudo aquilo que está nos atrapalhando, tudo aquilo que está impedindo o nosso caminhar. E se você permitir que o Senhor faça essa obra na sua vida, Ele vai fazer aquilo que Ele falou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu preciso abandonar os meus traumas, eu preciso abandonar os meus problemas, eu preciso abandonar e deixar para trás as palavras de maldição. Tudo aquilo que durante a minha trajetória de vida foi sendo acumulado para que eu me tornasse escravo do pecado. Tudo aquilo que eu fui acumulando de problemas e situações que eu precisava, que eu já preciso me libertar disso para que eu não me torne mais escravo, mas tudo aquilo que foi sendo acumulado para que hoje eu fosse um escravo, eu preciso apresentar a Jesus nessa manhã, para que eu seja completamente livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos chamou para andar no lugar de liberdade, e a libertação e a liberdade que Cristo traz, ela é completa. E hoje eu posso fazer uma escolha: ou eu deixo o meu passado para trás, sigo em frente sem essa carga, ou eu vou continuar cansado, fadigado, e continuar a minha vida caminhando cheio de traumas e de problemas. Pastor, como que eu faço isso? Meu irmão, você precisa crer em Cristo. Você precisa conhecer o Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quero te convidar, vamos colocar de pé, eu quero orar.